Olá, estamos começando o 2 mais 1, Economia de um Jeito Fácil. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Eu tenho aqui a companhia do diretor do Sinduscom, Antônio Carrilho. Antônio, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Obrigado por ter vindo. E do corretor especialista em imóveis, Marcelo Carvalho. Marcelo, obrigado. Bom, no final de semana, o Jornal do Comércio publicou uma reportagem sobre uma redução do tamanho dos imóveis na região metropolitana do Recife. Em 10 anos, nós podemos constatar que o apartamento médio perdeu 8,5 metros de área. Isso não quer dizer que seja uma atividade porque a empresa quis fazer isso ou apenas, mas teve que se adequar a uma série de necessidades. É sobre isso que nós vamos conversar. E eu queria começar perguntando a Carrilho o que aconteceu com o mercado imobiliário nessa década. O mercado mudou ou o setor empresarial teve que se adaptar a uma nova realidade financeira? Olha, o mercado ele mudou como um todo, as pessoas consumidoras, né, mudaram sua situação, o poder aquisitivo vem se achatando ao longo de todos esses anos, o país mergulha numa crise financeira e depois numa crise política, que todos nós esperamos que saia muito rápido, mas que mudou a condição das pessoas de fazer a aquisição do imóvel. O país continua seguindo o caminho difícil e a insegurança começa a campear todas as cidades brasileiras. Você hoje assiste os condomínios e os shopping centers. São as dois modos de vida dos cidadãos. Ou os cidadãos estão no shopping com toda a segurança ou estão nos seus condomínios com toda a segurança. E o poder público vai voltar a assumir a cidade e se apropriar dela? Se apropriar e trazer segurança para os cidadãos comprarem, terem lazer, ou isso vai continuar e ninguém sabe como pode terminar, né? Marcelo, ele estava falando de uma coisa aí que me parece bastante interessante, quer dizer, o espaço dentro do condomínio. O corretor de imóveis, como é que fica nesse negócio? Ele vende hoje o imóvel de 1, 2 ou 3 quartos, ou ele teve que aprender a vender lazer? Aprender a vender lazer. Ele tem um imóvel que tem que se adequar àquela pessoa, às condições dela, mas com a boa infraestrutura. Uma coisa importante que eu achei, Carrilho, foi que os construtores despertaram rapidamente para fazer os condomínios clube. Então isso que Carrilho falou é o refúgio da família, né? Então é dentro daquele condomínio clube, que ele tem toda a infraestrutura, piscina... E segurança. E segurança. Essa é uma questão. Então foi a coisa que a gente aprendeu a vender Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é apontado como o principal diferencial disso. Na verdade, você tem que adequar não o cliente ao imóvel, mas o cliente ao preço que ele pode pagar. Qual é essa realidade hoje do Minha Casa Minha Vida? Onde é que ele está e para onde é que ele vai? Fernando, a mudança é muito grande. Os métodos construtivos, todos foram alterados. Em 10 anos. Para atender essa baixa de renda dos brasileiros. Então, são métodos de construção novos que jogam os preços para baixo. Altamente produtivo. Altamente produtivos. Nossa empresa, por exemplo, ela faz 5 apartamentos por dia. Por dia. A construção tornou-se uma indústria. Uma indústria, certo. E com economia de processos,
adequada ao novo universo que prima pela tecnologia e pela ecologia. Por exemplo, as obras hoje não saem mais resíduos das obras. A quantidade de lixo que saía, de material. Lixo que custava dinheiro. Hoje ele é economizado e desce para o preço, para poder as pessoas adquirirem. Marcelo, ele está falando uma coisa aí que é interessante, mas a gente pode falar um pouco do perfil do cliente. Quem é que está comprando esse apartamento que Carrilho está produzindo? Que família é essa? Uma família que agora vai ter que caber no imóvel de 40 metros ou de 50 metros quadrados com 3 quartos. Que perfil? É a família do assalariado, do autônomo, porque o achatamento salarial foi grande. Então, o que você vendia a uma família, um apartamento na época de 2 quartos, 3 quartos com 70, 80 metros, não tem mais esse. Então, essa família se adequa a morar em 40, 50 metros, 45 metros, com a infraestrutura que dá ele. Então, de um modo geral, Minha Casa Minha Vida está atingindo a base da pirâmide, cresceu muito. A faixa etária de que é? A faixa etária é muito na faixa entre 25 e 40 anos. Isso aí. Porque o cara dos 50, 60, se ele já fez, se não fez... Não faz mais. Ele não faz mais. Vai, não tem quem não deixe de ir. Tá certo? Que vai, gente de 50, 60 anos, vai. Mas, basicamente, onde você tem um público maior é esse, entre 25 e 40 anos. Esse aí tá indo buscar. E tem uma coisa, sem muita opção de escolher no bairro que quer morar. Apesar que você tem o seguinte, por exemplo, você pega um Carrilho que está construindo, são belas construções dele, ele tem Paulista, mas muita gente aqui de Recife vai para lá, porque a comodidade, ele quer saber só se tem transporte para ele. O corredor é fundamental, o corredor de transporte. Se ele tiver transporte, ele vai. Né? Hoje mesmo, solicitando, tive um caso de uma cliente, Minha Casa Minha Vida, que ela não queria, só queria ir morar, todo jeito fosse lá em Socorro. Mas não tinha condições. Vai morar em Paulista. Você está falando uma coisa aí que as pessoas, o mercado imobiliário não foi para Paulista porque a prefeitura criou um grande programa de incentivo. Não foi para Camaragibe porque a prefeitura chamou vocês para lá e deu qualquer tipo de incentivo. Você foi para lá porque, primeiro, tinha uma questão de terreno, tinha área, mas tinham condições de construir. O Recife está ficando inviável para fazer o setor imobiliário nesse nicho? Olha, veja, o Recife vai se tornar, Fernando, uma cidade elitizada. Será uma cidade em que nossos filhos não terão o direito de morar nela. A maioria das localidades possíveis de se construir, elas estão com algum tipo de bloqueio. De restrição. E as que não têm o bloqueio são dentro de condições de mangue, que a fundação é caríssima. Nós somos uma cidade construída no mangue. E aí você cai na mesma coisa, você encarece a construção e vai inibir as pessoas de comprar aqui, porque elas não vão ter condição para isso. Aí nós vamos para os outros municípios da região metropolitana. E nós sabemos, por exemplo, o problema de trânsito cada dia vai ficar mais grave, porque as pessoas vão ter que se locomover, porque o emprego está aqui, no Recife, e o trabalho está na região metropolitana. E para piorar tudo, as municipalidades e o Estado não se entendem. Eles não têm um plano diretor metropolitano que reduzisse esse tempo. Então a via que a Prefeitura do Recife está fazendo, ela não vai ter prioridade de se encontrar com a de Camaragibe ou com a de Paulista. É quase uma expulsão branca. Fica uma coisa complicada. E cada dia esse caos vai ficando maior. Não é? Essa coisa, Marcelo, está no teu estande de venda, quer dizer, você hoje está, pelo que ele está dizendo aí, no Recife você vai vender um imóvel para um tipo de cliente que é quase classe AB. Basicamente da classe AB. Que também vai morar num imóvel menor. Que vai para o imóvel. Antigamente, o que ele comprava um apartamento de 3 quartos de 120 metros, hoje ele compra um 4 quartos de 120 metros. Certo.
que atende à necessidade dele. Né? Você não via falar em 4 quartos apartamento com 120, 130 metros, era tudo de 180 para cima. É verdade. Né? Então eu sou dessa época ainda que... Vendeu imóvel de 200 metros, 180 metros, entendeu? 4 então, quartos. Isso vai ficar, como o Carlos disse, vai ficar elitizado. O Recife tende a ser uma cidade de pessoas de alta renda, Agora, convivendo com a favela. convivendo com a favela e convivendo com esse problema todo de infraestrutura que não sei como é que vai ser resolvido isso. Né? Só é ter vontade política de resolver. Essa questão que você fala aí me parece bastante interessante. Quer dizer, no Recife, como você diz, a sensação que se tem é que o município não quer que se construa nele. Esse é um recado que pode ser até que não seja o interesse, como seja a intenção, mas é o que o mercado interpreta. É o que o mercado interpreta, porque a lei, cada vez que ela é atualizada criando restrições. O plano diretor está nessa Está aí também trazendo uma quantidade de restrição enorme. A restrição ela vem por dois lados. Um, ele tira o direito do cidadão. Né? Você que tem lá uma casa, num terreno, você hoje poderia construir com um coeficiente de 3. Isso quer dizer que você pode subir o prédio construindo 3 vezes a área daquele terreno. Um sujeito que tem uma área de 1.000 metros poderia construir um empreendimento de 3.000 metros. Exatamente. Aí agora, com o novo plano diretor, o que é que vem? Vai pegar este direito do cidadão, vai ficar 1. E esses outros 2 vão para o município, que ele vai cobrar dinheiro. É como se o terreno fosse dele. É como se o terreno fosse dele. Ele, digamos, toma 2 pontos coeficientes do cidadão. Automaticamente o dono do imóvel vai receber menos pela troca de área ou pela coisa. Aí o que ocorre em todo o país, né, o que a gente já conseguiu assistir, é que o cidadão não se contenta com isso, com toda a razão. É verdade. E aí aquilo fica lá, por exemplo, na mudança que teve passada, em Boa Viagem, o coeficiente saiu de 3 para 2. O que é que acontece? Desde essa mudança para cá, eu acho que deve ter de 2 a 3 anos, que não se aprova um único projeto novo no bairro de Boa Viagem. Essa é a reação. Isso já aconteceu em São Paulo, em Salvador, em vários outros municípios do Brasil. É uma contradição, porque na medida em que a capital é o município que está recebendo investimentos de infraestrutura, fazendo saneamento, é a capital em que você não vai poder construir porque vai ter essas restrições. É uma situação muito difícil, que aí deixa de ter negócio. Eu acho um absurdo esse tal do solo criado. Certo. Ou você pode construir ou não pode. Certo. Então inventaram esse tal de solo criado, quer dizer, você vai fazer, um exemplo, 10 andares, não, mas você só pode fazer 7. Agora, se você quiser fazer mais 3, você tem que pagar a você prefeitura. tem que pagar a prefeitura para fazer. Isso Como o mercado se adapta, a condição é o preço subir. Claro. E aí você vê o preço do imóvel não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Agora, nos municípios onde é possível fazer isso, por exemplo, há movimentos de Jaboatão do Guararapes de querer incentivar mais construções nessa área. Há movimentos de Olinda, que também está pensando em rever isso. É bom, que conselho você daria, por exemplo, os prefeitos devem perseguir o caminho de facilitar ou também vai na linha do Recife? O Fernando, o que muito me admira é o seguinte: como é que você, numa crise como se encontra no nosso país, você promove a restrição? Certo. Isso vai de encontro à empregabilidade. Eu acho que todos nós tínhamos que agora nos reunir e buscar alternativas para que você movimentasse a cadeia da construção e fizesse isso gerar emprego. E não você restringir. Considero eu que tanto o trabalhador quanto o empresário andam fazendo a sua parte do dever de casa. Não é? Nós criamos novas tecnologias, não só na obra, na modalidade de venda, tudo isso está evoluindo muito. Os processos têm sido mais sofisticados na sustentabilidade. E o funcionário, ele também está nessa parceria. Ele hoje é um funcionário mais treinado, é uma pessoa que
tem mais ferramenta de trabalho, tem tido aumentos salariais que não ultrapassam o índice de inflação. Então, todos nós estamos contribuindo. Agora, esperamos que o poder público também chegue. Me diga uma coisa, Marcelo, é fácil vender imóvel da Minha Casa Minha Vida? É tão difícil quanto vender beira-mar. Por quê? Isso está exigindo bem, que tipo de profissional hoje vai para a ponta? Porque, veja bem, o sujeito olha, sonha, mas ele está com medo, não tem informações. Como é que é isso aí? É o mesmo sonho. O sonho é proporcional a cada um. Cadê o cara? Ele vai ali sonhando com aquele apartamento, faz 1.001 exigências. Os construtores sabem quanto a turma é exigente. O fato de ser Minha Casa Minha Vida não restringe, não restringe a exigência. É aquela história de Joãozinho 30. Ele gosta de coisa de luxo. Luxo, coisa bem feita. PT, saudações. Acabou. Ele quer coisa boa, bem feita, bem acabada, entendeu? Que tenha o que ele sonha, dentro das possibilidades dele. Ele tá certo. É uma das coisas, eu me lembro, há uma construtora grande aqui, eu fui a Belo Horizonte e eu cheguei lá, fui ver um apartamento modelo. Faz tempo, muito tempo. E quando eu cheguei lá, o apartamento decorado, eu fiquei assim, de boca aberta, né? Era alto luxo. O cara disse, mas rapaz, o cara que vem comprar aqui quer fazer isso. Ele pode não ter dinheiro para fazer, mas ele vê isso aqui, ele quer fazer isso. Essa coisa. Ele vai sonhar com um dia fazer. E o que eu vi lá no stand? Os caras vão, olha, fotografa, mede tudo para quando ele um dia puder fazer aquilo. Certo. Você acha que o mercado, você vai chegar lá, né? Você vai ver os dois apartamentos decorados. Os dois apartamentos decorados dele sei. É aquela história, o sujeito quer comprar e você tem que entregar aquilo. Então, por exemplo, quando o sujeito entra no decorado da sua construtora, você está dizendo a ele que ele vai morar naquele espaço. Não é uma coisa, não é um showroom. Aliás, não é uma coisa fake, não é uma coisa não. É o espaço real que você vai medir isso aí. Fernando, o mercado da construção civil hoje, ele foi obrigado por diversas leis e normas da ABNT, enfim, é uma quantidade de lei muito grande. E a maior delas é o consumidor, né? Que verdade. Como o Marcelo disse, ele se torna cada dia mais exigente. Então, para atender todas essas exigências, o que foi que sucedeu? O método construtivo, ele induz a você não errar. Não errar. Porque são formas todas de metais, deslizantes, a obra é moldada no próprio local e ela é impossível que ela perca o esquadro ou o prumo, porque aquelas formas elas são de encaixe. Certo. Elas quando encaixam, elas ficam na posição correta. O que você faz no stand é reproduzir aquilo. Fielmente. Já porque me parece que, por exemplo, a consequência disso foi que a indústria de imóveis teve que se adaptar a isso, né? A indústria de eletrodomésticos teve que se adaptar a isso e até a indústria mesmo de materiais sanitários também teve que se adaptar a isso. Não é verdade? É verdade. E tem que acontecer. Né? Todos nós temos que atender o consumidor. Agora, porque se não for ele, não vive. Bom, nós estamos chegando ao final do programa e eu queria saber o seguinte, qual é o seu sentimento, tanto você que vende como você que constrói, em relação a esse ano, ou melhor, 2019, 2020. Você vê uma expectativa de que o consumidor comece a se interessar de novo? Nós vamos ficar... qual é o seu sentimento como empresário do setor? Até porque você está construindo, está fazendo isso. Fernando, eu e meu irmão somos lá os sócios fundadores da empresa. E nós dois partilhamos a filosofia de nunca desistir. Entendeu? Claro, então... E, ao contrário, a Carrilho hoje, ela está aumentando as vendas dela em mais de 40%. Basicamente nessa linha do Minha Casa Minha Vida. Na linha de Minha Casa Minha Vida, veja, até o ano passado nós não diminuímos nossa empresa. Certo. E este ano nossa previsão é crescer a empresa. São novas tecnologias de venda, de construção e obstinação dos sócios. Tanto ele quanto eu somos duas pessoas que
gostamos do que fazemos, né? Qual é o perfil do corretor de imóveis hoje para vender? O que é que ele precisa? Esse é o produto e você é o cara que vai dar o recado. Mudou o perfil. Dominar a tecnologia. Acabou o corretor que não sabe pegar no computador, não sabe fazer uma conta. Acabou. Certo. Esse acabou. Então ele tem que dominar a tecnologia. Tem que chegar lá o cliente, ele senta na frente dele. Eu quero comprar, me dê sua renda, faz a simulação na hora, você pode comprar, dá até tanto, porque a gente já recebe dos bancos o simulador de financiamento. Não tem como errar na proposta. Não. Para bem, é um simulador que às vezes pode dar uma diferença, porque aí vem aqueles apurados lá dentro do banco, certo. E quando pega a Caixa Econômica lisa é que ele cria problema. Né? E tem que ter a questão da comprovação. A comprovação dele. Então, o corretor novo tem que ser esse. Não tem mais aquele corretor que ficava sentado esperando alguém que ele não marcou para comprar. Certo. Ele agora tem que ir buscar. Hoje você tem que ir pelo Facebook. Hoje da empresa nós usamos tudo que tiver direito para trazer o cara. Para ir buscar o cara tem. Bom, eu conversei aqui com o empresário Antônio Carrilho, que é líder do setor empresarial na área da construção, Marcelo Carvalho, que é um dos profissionais mais experientes. E como a gente faz toda semana, a gente encerra o programa com uma frase inspiradora para o nosso ouvinte e telespectador. Essa semana eu escolhi uma de Farrah Gray que diz o seguinte: construa seus próprios sonhos ou alguém vai contratá-los para construir os seus. É uma frase que a gente deixa aqui para quem você que está pensando em comprar o imóvel. É importante você continuar se informando, procurando saber quem é que constrói, se aconselhar bem com um profissional de venda, até porque no Brasil e durante muito tempo o sonho da casa própria vai continuar sendo uma opção e, na verdade, um sonho de toda a família brasileira. O 2 mais 1 fica por aqui. Eu queria agradecer a Marcelo, queria agradecer a Carrilho. E você pode ver esse e outros programas na TVJC, no www.tvjc.com.br e nas nossas plataformas digitais. Obrigado e até uma próxima oportunidade.